Obrigado, Senhor, irmãos. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E esse versículo fala do amor do Senhor. Do amor do Senhor que foi tão grande ao ponto de entregar o seu único filho para que a gente não morra e tenha a vida eterna. O amor do Senhor é tão grande que ele permitiu que o seu único filho viesse até aqui na terra, sofresse, morresse na cruz para que a gente tenha a vida eterna. Todos aqueles que creem que ele veio aqui e morreu por nós, têm a vida eterna. Quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente tem que agarrar nisso. Tem uma pessoa que veio até aqui, que morreu por nós, que sofreu o que nós deveríamos ter sofrido. O que seria da gente sem esse amor? Sem esse amor tão grande? Quando a gente passa por algum problema, por alguma situação, que a gente pensa que a nossa vida está muito ruim, temos que lembrar que Jesus morreu no nosso lugar, que Jesus, ele nos amou primeiro. É esse amor que sustenta a gente nos momentos difíceis. É esse amor que tranquiliza o nosso coração, que acalma o nosso coração diante de alguma situação muito difícil. Vamos cantar esse louvor agora que chama Se Não Fosse o Teu Amor, do Juninho Black. E eu quero que você pense durante essa música, fique com seu coração aberto, voltado para o Senhor. Pensar o que seria da gente se não fosse o amor do Senhor. O que seria da gente se Ele não tivesse ido se entregado no nosso lugar. A gente não estaria aqui hoje se Ele não tivesse morrido por nós. Nós temos uma pessoa que nos ama e esse amor é eterno. As lutas que a gente passa, ela pode ser muito dolorida, mas ela vai passar. É coisa passageira, coisa pequena que a gente tem que suportar. Mas o amor do Senhor, ele é para sempre. O amor do Senhor, ele é eterno. Então a gente tem que se agarrar nisso, naquilo que é eterno, naquilo que é verdadeiro. Agradeça a Ele por esse grande amor que Ele tem por nós, porque o que seria da gente se não fosse esse amor? Eu passei por tantas coisas, tantos risos, tantos ais. A enfermidade quis meu dia escurecer. Eu chorei sentindo a falta de alguém especial, mas eu nunca desisti de andar com Deus. Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim?
existe salvação. Eu tinha tudo pra perder, mas tu estavas lá. Maior aquele que há em mim do que no mundo está. Ele sarou minhas feridas e me fez acreditar que ainda existe salvação. Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Foi na cruz, onde humilharam o inocente, um homem chamado Jesus. Foi na cruz, onde humilharam o inocente, um homem chamado Jesus. Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? O vídeo foi esse, espero muito. Graça e paz, queridos, espero que todos estejam bem. Quando agora, nesse momento, estaremos mais uma vez diante da Palavra de Deus. Que você esteja em oração, pedindo para que o Senhor possa ministrar a você e a cada um que nos ouve. O texto desta noite está na carta de Tiago, no capítulo número 2, dos versículos de 1 até o 10. A palavra de Deus diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com diferença o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Onde a igualdade prevalece. Oremos ao Senhor nessa hora. Paizinho, nós te bendizemos pelo seu cuidado. Colocamos sobre o Senhor, Pai, todas as nossas ansiedades, preocupações, e agora clamamos que o Senhor fale conosco através da sua palavra. O Senhor que não faz acepção de pessoas, que nos amou mesmo diante da nossa condição.
eu clamo para que o teu Espírito fale conosco, Pai, e aprendamos mais do Senhor. Essa é a minha oração, ó Deus, clamando também por cada um que está ouvindo essa palavra nesse momento. Que o teu Espírito vá ao encontro dessas pessoas, que o Senhor fale com elas, ó Deus, e que elas sejam tratadas, sejam edificadas pelo Senhor. Eu te louvo, Pai, e oro com ações de graças, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui diante da carta de Tiago, no capítulo 2, escrevendo aqui aos cristãos da dispersão, da diáspora. E aqui ele inicia assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, fica bem claro para a gente que o evangelho do Senhor Jesus não é um evangelho que faz acepção de pessoas. Ele coloca todos dentro do mesmo patamar, vamos assim dizer, todos em condições de igualdade. E ele diz: se entrar nas sinagogas, as sinagogas era o templo dos judeus, era onde eles se reuniam, os judeus se reuniam para estudar as escrituras. E ele diz: se entrar um homem rico, em outras palavras, e um homem pobre, se houver tratamento distinto em favor do que tem mais dinheiro, nós estaremos fazendo discriminação e julgando as pessoas com critérios errados. Eu faço uma pergunta nessa noite para os irmãos: como foi a escolha de Jesus em relação aos seus discípulos? Vocês os escolheriam? Aqueles homens com aquelas características, será que nós escolheríamos? Quais foram as bases da escolha de Jesus? Não foram os critérios divinos? Jesus não orou antes? Bem, Deus, nas suas escolhas, ele muitas vezes contraria a lógica do homem. Sim. Ele contraria a lógica do homem, porque ele não vê segundo a perspectiva humana. Ele contraria a lógica do homem porque ele tem um olhar espiritual e ele tem um olhar do todo e não específico ou a aparência conforme nós olhamos. Eu preciso aqui, com base nesse texto da palavra do Senhor, então pensar em alguns aprendizados que a igreja do Senhor Jesus deve levar em conta, tendo em vista que isso é muito claro na palavra de Deus. Em primeiro lugar, é que o olhar do homem, ele é carnal e ele é mundano. Obviamente que por essas duas características, nós estamos cheios de julgamentos e muitas vezes sem o alcance espiritual. É isso mesmo. Nós criticamos, nós julgamos, nós fazemos um juízo errado por sermos muitas vezes carnais e com a mente ainda nos valores mundanos, secularizados e não espirituais, bíblicos, conforme a vontade do Senhor. Dessa forma, somos então desafiados a ter uma visão espiritual e não uma visão carnal. Porque se temos uma visão carnal, nós não conseguiremos agradar o coração de Deus. Então, para o contexto da época, não fazer acepção de pessoas pela sua condição financeira, segundo o texto aqui, nós precisamos entender que o Evangelho coloca todas as pessoas numa posição de igualdade em relação a Jesus, em relação a Deus. Então, eu quero estender aqui agora essa questão não só baseado na questão financeira propriamente disso, porque a palavra vai dizer que a pobreza dos homens
então não tem uma relação direta com a fé e o reino. Não, em outras palavras, não é pela condição econômica que nós dizemos se uma pessoa está apta ou não para ir para o reino ou participar do reino de Deus. E muitas vezes o homem, na sua carnalidade, ele faz isso. Eu me lembro uma vez, numa representação, colocaram um morador de rua, que na verdade não era, na porta da igreja, na porta do templo, para que a igreja adentrasse. E ele ficava ali esmolando. E as pessoas entravam e não olhavam para ele. Alguns queriam tirá-lo da porta do templo. E o culto começou. E num determinado momento do culto, aquele homem mal vestido, sujo, com aquele saco nas costas, ele adentra a nave do templo e agora traz uma palavra à igreja. Aquele homem estava ali programado para fazer exatamente aquilo. E eu fico imaginando o impacto que causou na grande maioria das pessoas dentro do templo, mas com o coração cheio de dúvidas, cheios de acepção, de preconceitos, e assim nós somos. Uma ou duas pessoas apenas se dirigiram para aquele homem. Isso é de impactar, é de confrontar a igreja. Num tempo em que o próprio Senhor Jesus, há muito tempo atrás, falava sobre essas coisas, e essas coisas continuam ainda acontecendo nos dias de hoje. Então, queridos, o que acontece é que Deus ama, independente da condição financeira, e Ele prometeu o reino para todos aqueles que o amam. E a questão é que quem ama a Jesus, ele deve observar a palavra de Deus. E observando a palavra do Senhor, ele estará dando testemunho da sua fé. Portanto, o reino é para aqueles que amam a Jesus. Via de regra, as pessoas que têm muitas riquezas, elas amam o Deus Mamon, elas amam o dinheiro e não colocam o Senhor no seu coração como prioridade. Então o reino é para aqueles que amam a Jesus, que têm o amor exprimido ou exteriorizado pela sua fé. Então ele não é condicionado pela posse das pessoas, mas sim pelo coração e pela fé dessas pessoas, independente da condição econômica ou não. Se ela for mais abastada ou menos abastada, não é isso que vai fazer a diferença. E ele vai dizer assim, olha, quando vocês fizerem essas coisas, vocês estão fazendo distinção entre vocês mesmos. E vocês se tornaram juízes, porém, tomados de quê? Perversos pensamentos. Que coisa dura. Nós nos tornamos muitas vezes juízos fora do centro da vontade do pensamento de Deus ou da mente de Deus, e com isso nós estamos então com os pensamentos pervertidos. E ele fala assim no versículo de número 5, não escolheu, olha o que ele está dizendo, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé. Olha, Deus não está aqui falando que só escolhe pobre, não é isso. Como foi que Jesus escolheu aqueles discípulos? Eles eram ricos? Cultos? Tementes? Não. Ele diz assim, olha, e esses que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, como herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então o reino de Deus é prometido para aqueles que amam a Deus. E ele pega aqui aqueles discípulos pobres, sem perspectiva, sem trato, sem uma fé propriamente, e vai transformar esses homens.
e andam com Jesus durante todo o tempo do seu ministério aqui nessa terra. E aí ele fala, mas vocês estão desprezando os pobres. Esses ricos que vocês estão supervalorizando são os que oprimem vocês, que os levam para os tribunais. Então veja bem, nós não temos direito de desprezar aquele que é pobre e tratar bem os ricos opressores. Também nós não temos direito de tratar mal aqueles que são ricos. Senão nós teríamos pesos e medidas diferentes. E a palavra de Deus vai dizer que pesos e medidas diferentes diante dele é abominação. Então, não é esse o nosso papel. Mas no texto ele diz que quando nós fazemos distinção de pessoas, a lei é descumprida. E se você peca num quesito da lei, você anula toda a lei. Então veja bem, nós pecamos quando fazemos distinção de pessoas. E naquele tempo, pensando na lei, perdeu um quesito, perdeu todos. Deixou de cumprir um, deixa de cumprir todos. Então nós não devemos pecar pelo favoritismo às pessoas. Não podemos agir como alguns favoritos. Mas pensa bem, a discriminação ou aqui o favoritismo, nós podemos traduzir de diversas maneiras, não apenas com questão financeira. Mas, por exemplo, pode haver acepção de pessoas pela raça. Não era isso que os judeus faziam em relação aos gentios, em relação aos gregos e todos aqueles que não eram judeus? E hoje nós ainda sofremos muito disso, a discriminação de pessoas pela cor da sua pele. Também pela posição social, que acaba estando interrelacionado aqui com a questão financeira. Também há discriminação pelo grau de instrução. A pessoa tem muito estudo, aí talvez independa até de condições financeiras, mas aquele que é muito estudado tem que tomar um cuidado para não se achar prepotente, melhor do que os outros pelo seu muito saber, pela sua influência social. Há pessoas discriminadas pelos cargos que possuem nas empresas. Então percebam que a discriminação ou a acepção de pessoas que aqui se deu com relação às questões financeiras, nós estamos estendendo a tantas outras coisas, a tantos outros fatores. O fato é que nós não podemos trabalhar com favoritismo dentro da igreja e também fora da igreja. Se assim nós fizermos, nós estamos cometendo pecado e somos tidos, e seremos tidos, e somos tidos como pecadores, transgressores da lei. Então eu também aprendo, com base nisso que eu já falei até agora, que o nosso Deus, além de não fazer acepção de pessoas, ele tem os seus próprios critérios. E os critérios de Deus não são os nossos critérios. Possivelmente nós não escolheríamos aqueles homens que Jesus escolheu, mas ele escolheu. E deu certo. E eles se converteram. E eles transtornaram o mundo da época. E eles anunciaram a palavra. E o evangelho está aqui hoje, mais de 2000 anos depois, sendo divulgado. Há uma canção já mais antiga, de Heloísa Rosa, que vai falar que no Senhor há um lugar onde tudo se resolve, onde o medo não predomina, onde a verdade reina. E é exatamente isso. Esse lugar é no Senhor, ou essa pessoa é o nosso Deus. Então no Senhor a verdade reina. Se somos preconceituosos, nós podemos representar diante dos homens, mas no Senhor ele conhece todas as coisas.
No Senhor, as pessoas têm o lugar certo. Nele, a lei se cumpre. Em Jesus, a lei se cumpre. E a verdadeira religião, então, é praticada. Não adianta sermos religiosos, não adianta termos um discurso bonito, se na hora que a gente precisa de abraçar o menos abastado, nós fizermos acepção de pessoas. Se não pregarmos o evangelho para essa pessoa. Também não adianta falar Jesus te ama e dispensar ele com fome. Mas infelizmente hoje, mesmo diante da palavra de Deus na nossa mão, nós notamos que muitas pessoas são deixadas de lado porque não são importantes, porque não têm muito dinheiro. Sorte a nossa que o nosso Deus não vê, não enxerga dessa maneira. Então, em Jesus, a verdadeira religião, ela é praticada. Porque a palavra religião, há muitos preconceitos, fala religioso, e tem isso tudo mesmo. A religião vem do religar, né, de ligar o homem ao sagrado, e Jesus fez exatamente isso. Ele liga o homem ao ser divino. Somente Cristo verdadeiramente faz isso. Então nós somos desafiados a sermos, sim, imitadores do nosso Senhor. Nós não temos outro caminho a não ser nos colocarmos na dependência de Deus. E assim, então, cumprirmos a vontade de Jesus. Será que dentro aí do seu coração, na sua maneira de pensar, existe algum preconceito que precisa ser quebrado? Presta atenção. Não ser preconceituoso não significa que nós não temos opiniões de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu tentar ser mais claro um pouquinho. Apontar ou proclamar o pecado de acordo com a palavra de Deus não é preconceito. Então, se um indivíduo está numa prática pecaminosa de acordo com a palavra, nós não somos coniventes com isso. O cristão não deve ser conivente com o pecado. Ele deve apontar o pecado, confrontar em amor. A palavra de Deus diz isso. Mas, quando fazemos isso, nós devemos fazer em amor. Por quê? Porque essas pessoas, elas não são fruto de preconceito, mas sim são alvo do amor de Deus. Então, quando nós apontamos o pecado, nós devemos oferecer o caminho. E nós devemos estender a mão para que essa pessoa saia daquela condição. Então, não ser preconceituoso não é ser conivente com o pecado. Não ser preconceituoso é aceitar aquela pessoa com o pecado dela, apontando a verdade. É aceitar a condição social que ela tem, a condição intelectual que ela tem. Mas seja o rico, seja o pobre, quando houver o pecado, quando houver a transgressão da palavra de Deus, nós, como cristãos, baseados nessa palavra, devemos então fazer os apontamentos devidos. Olha, Jesus te ama. Eu não vou deixar de apontar para você o que ele pensa, por amor a você, por querer a sua restauração. É diferente pessoas de coração duro. Uma coisa é a parte que toca ou que diz respeito a ela com Deus. Outra coisa é o nosso olhar sobre essa pessoa. Se ela estiver se prostituindo, vendendo o seu corpo, se ela estiver em condições outras de pecados, adultério, seja o que for, como cristãos, nós precisamos buscar a restauração dessa pessoa. Dizer para ela, olha, Jesus te ama, mas você está cometendo um erro. Se você deseja um relacionamento com Deus, conserte isso e relacione-se de uma melhor maneira possível com o Senhor.
O fato é que aqui a palavra de Deus vai dizer justamente isso. Olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem se fizer isso. Porque tudo se resume numa lei régia, segundo a Escritura, que é o próprio amor que vem do Senhor. Nós precisamos ser a igreja que Cristo deseja que sejamos. Já parou para pensar nisso? Nós não podemos só ser igreja de qualquer maneira. Nós devemos ser a igreja que Cristo deseja. Uma igreja que ama as pessoas e que busca obedecer incondicionalmente à sua vontade. Se conseguirmos colocar os nossos olhos, os nossos olhares nessa circunstância, agradaremos o coração de Deus. Então não façamos acepção de pessoas pelo que elas possuem. Não façamos acepção de pessoas porque elas são bem-sucedidas socialmente e por isso pode haver uma troca de favores e um interesse, um benefício. O Senhor não se agrada disso. Mas lembre-se, os critérios de Deus não são os nossos critérios. O olhar do homem é um olhar carnal. Deus tem um olhar espiritual, um alcance que nós não temos e que para Jesus todos são iguais. Sinta-se, portanto, amado por Deus e assim, amado por Deus, ame outras pessoas para que a palavra de Deus se prolifere e o amor de Deus também siga na mesma proporção. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que você possa expressar o bom testemunho de Cristo através da sua vida e de uma maneira simples ser a igreja que Deus deseja. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus os abençoe. Que vocês tenham o restante de semana maravilhoso na sua presença e que possamos juntos divulgar a palavra de Deus, compartilhar esse evangelho em tempos de crise para que aproveitemos as oportunidades e as ferramentas que nós temos para então não nos deixarmos abater e ter a nossa fé renovada em Cristo. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos. Senhor, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor, porque se fosse olhar a nossa condição, o Senhor não teria morrido por nós naquela cruz. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos teve, não como pessoas da nossa real condição, mas amados por Ti, sem preconceito. E bendizemos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a cada vez mais nos parecer contigo. Abençoa o teu povo, ó Deus, esse é o meu clamor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.